Falei, eu sou de Brasília, moro em Brasília, mas sou de Fortaleza, e espírita há 15 anos, tá certo? 40 anos de idade, né? Não parece, né? Parece mais, né? Mas tenho 40 anos, tá certo? E vocês, então, vamos fazer esse encontro. Bom, pessoal, a gente vai falar, então, hoje à tarde, sobre vício, alcoolismo e o amor incondicional. A parte da noite vai ter a palestra, nós vamos falar sobre educação à luz da doutrina espírita para uma vida nova, educação para a vida, né? E a gente então vai fazer essa abordagem. Hoje à tarde, então, a gente vai ter 2 módulos, falar sobre dependência química, sobre a questão dos vícios, como se prevenir, por que as pessoas procuram os vícios, né? O que a gente pode fazer para se recuperar, como lidar com isso e como compreender e ajudar as pessoas que estão próximas da gente, né? Infelizmente, os vícios têm aumentado muito em todo o planeta. Aqui no Brasil também, na América do Sul, o aumento das pessoas utilizando drogas, seja os vários tipos de drogas, a gente vai mostrar para vocês aqui, que não existem só os vícios, não é que a gente chama uma pessoa que usa cocaína, que usa maconha, que usa bebida alcoólica. Não, a gente vai comentar vários outros vícios diferentes que o Espiritismo vem nos trazer alguma luz sobre esse tema, tá certo? Então vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas e a gente vai respondendo no final, tá bom? Então, meus amigos, eu queria começar perguntando a vocês qual é o vício mais sério que tem, qual o vício mais radical, não é? Qual o vício mais perigoso que a gente possui? Quem pode me ajudar? O Odair não pode participar porque ele já assistiu essa palestra ontem parecida, tá? Quem pode me ajudar? O Mateus? Das drogas? Das drogas? Não é das drogas. Está lá, inclusive, no Livro dos Espíritos. A língua? A língua, a maledicência é um vício terrível também, mas não é o mais grave, o mais enraizado. Radical significa que está enraizado, não é? O egoísmo. Está lá na questão 913 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta qual é o vício mais radical, ou seja, o que está mais enraizado na gente. E os espíritos superiores vão dizer que é o egoísmo. E quem sabe aqui qual é o pai de quase todos os vícios? Aquele vício que ele é pai de muitos outros, que ele é fonte de quase todos os males, que vamos encontrá-lo como sendo o móvel, ou seja, o motivo de quase todas as nossas ações. Quem sabe dizer qual é esse vício? O orgulho, exatamente. Está lá no capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos superiores nos dizem que o orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males. Então eu queria perguntar a vocês aqui, então quem aqui não é viciado? Né? Não tem orgulho e egoísmo? Levante a mão, por favor. Então somos todos viciados. Esse primeiro ponto, pessoal, é fundamental para que a gente não olhe para o nosso irmão com preconceito, com discriminação. Porque em vez da gente ajudar, a gente vai agravar a situação. Então o Espiritismo vem nos falar da caridade e vem falar da humildade. Porque são justamente os 2 antídotos contra os 2 maiores vícios da humanidade, que é o orgulho e que é o egoísmo. Então a gente ter essa humildade, a gente não se achar melhor do que os outros e compreender que aquela pessoa que está se utilizando das drogas, do alcoolismo, né, da maconha, da heroína, do êxtase e de várias outras drogas químicas e outras, os ansiolíticos, remédios e assim por diante, eles não são pessoas que a gente tem que condenar. São nossos irmãos em humanidade, são pessoas também necessitadas como nós, de ajuda, porque nós todos também somos ainda viciados. Temos ainda o vício do orgulho e do egoísmo. E o Espírito Samuel, que é um amigo espiritual nosso, eles Nazareno têm vários tipos de vícios diferentes. Não existe só o vício do álcool, do cigarro, não. Nós temos vários outros tipos de vícios diferentes. Eles olham, tem pessoa viciada em assistir televisão. Ou seja, a pessoa está usando uma fuga psicológica, porque às vezes não quer enfrentar os seus problemas, ver suas dificuldades, os problemas que a gente tem dentro de casa, os problemas com a gente mesmo, né? Se for para mim, eu não posso atender, tá certo? Não tem nenhum problema, a gente esquece, né? O celular ligado. Uma vez eu estava dando uma palestra e o celular tocou. Você sabe quem era o telefone? Do palestrante. Esqueceu o telefone ligado também, não é? Então o primeiro passo é a gente olhar para quem esqueceu o celular ligado e dizer, olha, podia ter sido comigo, né? Podia ter sido eu. Acontece com qualquer um de nós. Então não vamos ficar preocupados,
nem olhar para a pessoa com má vista, porque às vezes a pessoa chega atrasada no estudo, está lá no estudo da evangelização, o rapaz chega atrasado, todo mundo olha para ele com cara feia. A gente começa a disparar dardos mentais, né, contra aquela pessoa. Os espíritos falam que o nosso pensamento negativo faz muito mal. E aí a pessoa chega atrasada e em vez da gente ajudar, o que é que a gente faz? Condena. Então o monitor devia chegar, em particular, como disse Jesus, e disse: olha, fulano, eu tenho notado que você tem se atrasado. Você está com algum problema? O que é que a gente pode fazer para ajudar? Não é? Então a gente vê ali, a pessoa às vezes está com uma dificuldade, está com um problema na família, um problema de saúde, um problema sério, e às vezes em vez da gente estar ajudando, a gente está criticando. Então Jesus nos convida para chamar em particular. Mas o que é que a gente faz? A gente olha com cara feia, a gente condena, e a gente arruma dar um castigo para a pessoa. Bota a pessoa para fazer a prece. A prece virou castigo, imagine, não é? Fica à vontade, João. Quando precisar retornar, volte aí. Então, pessoal, a gente olhar também com esses olhos de amor, não é? Ver aquela pessoa, e aí a pessoa vai fazer a prece vai prestar, não vai ser tão boa. Por quê? Porque a pessoa está esbaforida, está ali estressada, né? Chegou correndo, não vai conseguir entrar em sintonia com os bons espíritos de uma maneira tão rápida. Então a gente olhar com esses olhos. Então o convite da nossa palestra hoje aqui é a gente conhecer um pouquinho mais sobre a questão dos vícios, se prevenir e ajudar quem está precisando de ajuda. Seja a gente, porque a gente pode estar passando também por aquele problema. Eu vou contar para vocês aqui, tem vários tipos de vícios, tá certo? Não sou melhor do que ninguém. E a gente vai compreender um pouco melhor. Então, na questão dos vícios, tem gente viciada em futebol. Tem gente, né, que compra aquela assinatura de TV a cabo, aí passa o dia lá, passa o dia mudando de canal na televisão, assistindo futebol, não é? A mulher vira garçonete e só fica trazendo cerveja para o marido, pipoca, não sei o que, e o homem só direto lá na televisão, um jogo atrás do outro. Termina um jogo de futebol, começa outra partida e outro campeonato, e aquilo, ou seja, é uma coisa que não para. Então tem pessoas viciadas até em futebol. Tem pessoas viciadas também em esporte. Vocês verem aqueles atletas que correm muito, que fazem isso, aqueles esportes assim, né, de alta performance, eles também acabam ficando um pouquinho viciados naquilo. Eles adoram sentir a sensação, porque o nosso corpo ele produz endorfinas. Quando a gente está fazendo atividade física, ele produz substâncias químicas que nos fazem bem-estar, dão alegria, né, a gente fica desinibido. Quando a gente vai dançar, a gente não fica mais alegre? Eu falo até para os jovens, quando eu vou falar, eu disse: olha pessoal, quando você estiver com vergonha, quando quiser paquerar com a moça e estiver envergonhado, não precisa tomar bebida não precisa tomar álcool não. Você começa a dançar um pouco. No começo a gente fica ali todo durinho assim, né? Aquela cor não sai, e não começa e tal. Mas com o passar do tempo, a gente começa a ficar mais solto. E o corpo, depois de 20 minutos, meia hora, começa a produzir essas tal de endorfinas. A gente começa a ficar alegre, começa a ficar corajoso, começa a ficar feliz. E aí tem coragem de chegar na paquera da gente. Então a gente veja que a gente nem precisa utilizar, não é, do álcool, porque a gente já pode, o próprio corpo produzir. Então tem alguns atletas que acabam ficando viciados naquela sensação e treinam demasiadamente. Então essa questão dos vícios, muitas vezes vão ser o quê? Vão ser fugas. A gente quer fugir um pouco dos problemas da vida, do mundo de provas e expiações, e está buscando essas fugas. Aí tem gente, por exemplo, viciada em internet. Passa horas e horas no Orkut, no MSN, navegando pela internet. É ruim? Não. A internet tem muita coisa boa, inclusive sobre espiritismo. Estava conversando com o Odair Nazareno, tem tanto recurso, tanta palestra, tanto vídeo, tanto artigo, tantos livros que a gente pode baixar. É verdade. Então a gente pode usar também para o bem. Mas se a gente está ficando tantas horas ali na internet ou no videogame, não é? Será que a gente não está fugindo do nosso dever de casa? Será que a gente não está fugindo de conversar mais com os nossos irmãos, com os nossos pais? Por que a gente está usando tanto aquilo? Então todos os vícios são bons, são agradáveis, a maioria deles eles têm essa sensação agradável, mas a gente tem que saber colocar limites. Temos que aprender, olha, primeiro o dever, depois o lazer, né? Saber a disciplina que os espíritos vêm nos falar que é tão importante. Então tem gente viciada, tem as mulheres, por exemplo, tem um vício terrível. O Espírito Samuel me disse: Nazareno, por quê? Elas têm um tal de um vício chamado fofoca. Alguém falou aqui da língua, né? E é verdade. Então, às vezes a pessoa não quer ver os problemas dela, mas ela fica vendo os problemas da vizinha, falando da vida alheia. Então para ela aquilo é uma distração, não é? E ela não sabe o risco que a gente está correndo. A nossa língua, diz Emmanuel, o orientador de Chico Xavier,
ela é como se fosse uma espada, é uma arma muito perigosa. A gente pode destruir vidas, destruir reputações, e às vezes depois que a pessoa pega uma má fama, a gente não consegue mais consertar. É difícil, não é? A pessoa se recuperar, depois de ficar conhecida ali na cidade, na vizinhança, com aquele, dizer, olha, ele é maconheiro, ele é alcoólatra, é aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua. Aí eu falei isso uma vez numa palestra, e a pessoa foi, uma senhora levantou a mão e disse, mas Nazareno, tem muito homem fofoqueiro também, viu? Aí eu disse, senhora, Kardec explica. Como assim? Certamente foi mulher na encarnação passada. É demais, né? É brincadeira, pessoal, é só pra gente se descontrair um pouco, né? Realmente tem muito homem fofoqueiro também, tá certo? Então a gente tomar cuidado com esses vícios, também são vícios. Então a gente vai ter vício de trabalho, pessoas que trabalham 10, 12 horas, 14 horas por dia, porque às vezes não sabe, às vezes é inconsciente. Não quer chegar em casa e ver os problemas que tem sua família, que ele tem. Então a pessoa acaba trabalhando demais, por quê? Porque ela sem saber está fugindo um pouco dos problemas de casa. Então as pessoas viciadas em novela, viciadas nas revistas de fofoca e assim por diante, são vícios que a gente tem, que a gente precisa combater. Tem pessoas viciadas até em religião. Então as pessoas às vezes deixam os problemas da família e passam o dia na casa espírita, na igreja, no templo evangélico. Por quê? Porque às vezes estão querendo fugir dos problemas. Então está igual um psicólogo comentando que uma senhora queria encontrar o nirvana, né? Queria encontrar o samadhi, a autoiluminação. Aí ela passou 6 meses meditando na montanha. Quando chegou em casa, o marido tinha arrumado outra. Passou 6 meses longe de casa, né? Quer dizer, vejam como a gente às vezes não tem consciência. Às vezes a gente está fugindo do que não quer encontrar o problema e acaba se refugindo até na religião. Então, pessoal, tudo demais tem alguma coisa que a gente deve chamar o alerta. Se a gente não é aposentado ainda, se a gente não é missionário, né? E são poucos os missionários aqui na Terra, e a gente está se dedicando muito para a religião e está esquecendo da família, que é o primeiro compromisso nosso, é a família, tem alguma coisa que não está legal. Então Emmanuel diz que deixar um pouco a religião para ficar com a família não é deserção, não é estar abandonando, é mais amor a Jesus. Então a gente tem um compromisso com a família em primeiro lugar. Então, os vários tipos de vícios que nós temos, que nós estamos falando, o vício da comida. Então, eu conheço uma senhora, eu conheço uma senhora em Fortaleza, muito amiga, e ela veio conversar comigo, disse, Nazareno, você não sabe, o meu marido, ele agora passa o dia bebendo, toda noite ele está chegando em casa bêbado. O que é que eu faço? Você não sabe que ele acaba atraindo companheiros espirituais ruins, né? Quando está bebendo álcool? O que é que eu faço? Aí eu olhei para ela, e ela estava, pessoal, e eu disse, olha, eu sou seu amigo, tenho intimidade para falar, vou falar para lhe ajudar. Eu estou vendo que tem esse problema, mas de uma coisa, por que ele está bebendo? Então, meus amigos, todo aquele que é seguidor de Allan Kardec, todo aquele que quer estudar o Espiritismo, a gente não vai se limitar somente nos efeitos, não. A gente tem que estudar as causas. Então a gente tem que saber por que a pessoa está bebendo. Não é verdade? É como o Adenauer Novaes, que ele é um psicólogo espírita, ele diz assim, não adianta a gente mandar o jovem que está utilizando drogas para uma clínica de desintoxicação. Não adianta a gente pegar o alcoólatra e mandar para o hospital, enquanto a gente não souber qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E às vezes é o que? É um problema de depressão muito grave, às vezes é um problema afetivo, uma desilusão amorosa muito grande. Quantas pessoas vão para a bebida por causa de desilusão amorosa, de uma separação, de um amor mal resolvido, né? De ciúmes doentios, aqueles apegos que a gente tem, não é? Problemas, né, de relacionamento, uma timidez muito grande. Aí a pessoa começa a beber, por quê? Porque ela quer vencer a timidez. Porque o álcool, ele dá ali a princípio, ele dá uma sensação de alegria. Por quê? Não é que ele seja um estimulante, não. O álcool é uma droga do tipo depressora. Todos os psiquiatras falam isso, é uma droga do sistema depressor, do sistema nervoso central.
Só que ele começa atuando na censura, ou seja, naquela coisa que diz pra gente o que é que está certo e o que é que está errado. Aí ele começa a atuar e a gente começa a perder a vergonha. Aí a gente consegue falar o que a gente não tem coragem de dizer quando está sóbrio, né? Faz brincadeira, conta piada e tudo, e aí fica achando que está mais alegre, quando às vezes está começando até a ficar ridículo. Mas aí logo depois de algumas horas a gente começa a ficar triste, dá aquela moleza, aquela coisa. A ressaca então é depressão pura, né? Então quantas pessoas estão usando álcool, às vezes porque tem depressão, querendo ficar alegres e não sabe que ele está agravando mais ainda o problema, por causa que o álcool é uma droga do tipo depressor. Então ela me falou aquilo, né? Olha, meu marido está bebendo, o que é que eu faço? Eu digo, olha, eu lhe conheço, eu sou amigo, e eu estou vendo para a senhora. E sim, por que ele está bebendo? Ela disse, Nazareno, é porque o nosso único filho desencarnou agora, recentemente, depois de sofrer 8 anos de leucemia, que é um câncer do sangue, um menino de apenas 14 anos de idade. Aí eu falei, senhora, se fosse eu no lugar dele, eu estaria fazendo a mesma coisa. Então é muito difícil essa questão, né? A gente julgar. Então ele está passando por um momento de luto, um momento de perda, né? Está trabalhando aquilo ali e está se anestesiando na bebida. Eu disse, olha, o seu marido está se anestesiando na bebida, mas você, eu percebo que você está uns 10 quilos acima do peso. Você está mais gordinha. Ele está se anestesiando na bebida, mas você está se anestesiando na comida. Então é muito importante a gente compreender isso. Muitas pessoas vão buscar os vícios porque querem um anestésio, querem fugir da realidade. Nós estávamos falando aqui de vários tipos de fugas que a gente tem, né? Tem aquelas boas, tem aqueles vícios bons. Tem gente viciada em leitura, é ótimo, né? O prazer da leitura, o prazer intelectual é maravilhoso. Mas também se ficar só lendo, vai virar o quê? Vai virar doutor da lei. Vai ficar achando que sabe tudo de espiritismo, vai ficar julgando, criticando o palestrante tal, o palestrante Y, o dirigente esse ou aquele. Quando Jesus não nos convidou para isso, não foi para julgar e condenar ninguém, mas para ajudarmos a todos. Nós estamos aqui para nos autoaperfeiçoar. Então, até o conhecimento em excesso pode ser um vício, né? Que é o que? A nossa vaidade intelectual, que é o problema mais sério que Jesus chamou a atenção dos fariseus, doutores da lei, os sacerdotes da sua época. A vaidade intelectual, que é também, como a gente falou, que é um tipo de vício. Então a gente tomar muito cuidado, analisar cada coisa. Os instintos, pessoal, são naturais, são saudáveis. Nós somos um espírito, mas nós estamos usando um corpo que ainda traz muitos traços da animalidade. Os espíritos dizem na questão 742 que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E por isso acontecem as guerras. Então a gente ainda é muito animal nesse corpo. É como Jesus falou, não é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o nosso corpo ele vai ter fome. Comer é bom? Não é? Não é saudável comer? Não é fundamental, senão a gente morre sem comer? É verdade. Mas o excesso da comida vai gerar gula, vai gerar obesidade, doenças. Então vejam, ó, equilíbrio, né? E Allan Kardec era o bom senso encarnado. Então a gente vai ter também o que? A questão de dormir. Dormir é bom? O pessoal é maravilhoso. Eu adoro dormir. Se deixar eu fico lá na cama, gosto mesmo de dormir. Mas o excesso de descanso acaba o quê? Se tornando a preguiça, a indolência, né? Que são problemas também. A gente deixa o nosso compromisso porque quer ficar fugindo às vezes dos problemas na cama, dormindo. E às vezes ali pode ser um problema de uma depressão que a gente precisa tratar, né? Vamos ver também que o sexo é bom, é ótimo, pessoal, coisa boa que é o sexo, é maravilhoso, é algo sagrado, é através do sexo que a gente tem a bênção dos filhos. Mas o sexo em excesso também é a sexolatria, ou seja, nós estamos, né, usando muita energia sexual e ficamos exagerando aquele chakra genésico, descompensando o nosso corpo, e a gente vai pensar agora só em sexo. E infelizmente hoje quando a gente vê a televisão, vê a revista, as coisas, tudo está falando de sexo, não é? As mulheres com roupas mínimas, qualquer propaganda, qualquer comercial, a gente vê, ou a mulher virou mercadoria, né? Ou até os homens também, posando nus nas revistas. Então, vejam que ponto a gente chegou. Então fica até mais difícil, então, porque a gente tem esses instintos, é natural. A gente tem que procurar essas coisas, mas tem que ter um limite.
Então, por exemplo, ao jovem que se masturba, né, a masturbação, o sexo solitário, será que é uma coisa errada? Não, pessoal, não é errado não. Agora, se tiver em excesso, o jovem todo dia está se masturbando, né? Será que isso não é alguma coisa que está um sinal de alerta? Será que ele não está ali tentando se anestesiar? Tem jovem que usa para relaxar, porque o sexo tem aquela sensação de relaxamento, né? Depois do orgasmo, a pessoa relaxa. Não é? Tem jovem que está fazendo ali porque tem uma timidez muito grande, não é? E acaba se fixando na questão da sexualidade. Vocês já criaram peixinho ornamental em casa? Quem aqui já criou peixinho ou a família já criou peixinho? Levante a mão. Se a gente der comida para o peixinho bastante, o que acontece? Morrem. Eles não conseguem parar de comer. Por quê? Porque eles são criados num local onde eles têm que nadar, têm que correr atrás para arrumar comida, né? Eles têm que caçar ali o alimento deles, têm que estar fazendo exercício e tudo, como a gente fazia antes. Mas hoje a gente coloca a ração, né, para o peixinho. O que acontece? O instinto dele é tão forte de comer que ele não consegue controlar e morre. Então a gente é um pouco disso também. A gente tem que ter essa consciência que a gente tem esse instinto muito forte. E se tiver o estímulo, a gente às vezes não consegue. E é quando a gente vai ver na televisão, o que acontece? Eu estava até comentando, não é, de um caso. A gente vai ver aquele antigo programa do Chacrinha. Estava lá o programa do Chacrinhas com shows de atores, né, de música e tudo. Mas quantas pessoas não assistiam o programa para ver as chacretes, que eram as meninas tudo de maiô, de roupa muito curta e fazendo malabarismo, aquelas danças sensuais. Então a pessoa não estava nem pensando em sexo, estava lá no seu trabalho e tudo, mas liga a televisão, está lá. Então, aí acaba o quê? A gente ficando com aquilo na cabeça. Então é como se tivesse um bolo de chocolate. Quem gosta de bolo de chocolate aqui? Todo mundo aqui gosta de bolo de chocolate? Brigadeiro, docinho, né? Que maravilha. Se tivesse um bolo de chocolate aqui em cima da mesa, a gente não ia nem prestar atenção na palestra, né? Por quê? Porque é o instinto que é muito forte. Então a gente tem que aprender a selecionar um pouco o que é que a gente vai ver, o que é que a gente está fazendo, para que a gente não acabe estimulando esses instintos demasiadamente. Então a gente vai compreender que cada coisa, se for bem equilibrada, se utilizar o bom senso, que a gente está aprendendo ali, por exemplo, na masturbação, estamos aprendendo a conhecer o corpo, né? A entrar em contato com a sexualidade. É natural, sobretudo nos homens, tem muito hormônio nessa fase da adolescência, né? É uma coisa muito forte, é uma coisa que vem da natureza para produzir a reprodução e assim por diante. Então o jovem tem que ter um pouco mais de controle, cuidado. Naquela fase, só pensa muito naquilo. Então tem que se ocupar com outras coisas também, para não ficar pensando só nessa questão. O vício, quando ele está em um nível mais elevado, que a pessoa não tem um controle sobre ele, o que a pessoa tem que fazer para voltar? Muito bem, então como a gente conseguir recuperar? A gente vai deixar essa parte da recuperação, do tratamento, para o segundo módulo, tá certo? Para a gente explicar um pouco mais de detalhe, todas as várias fases, os tipos de tratamento, como é que a gente pode ajudar, tá certo? Essa primeira parte a gente vai só mostrar aqui como todo mundo aqui tem algum tipo de vício, né? A gente ter essa consciência, essa humildade e perceber como a vida nos apresenta essas coisas todas, tá certo? Mas a gente vai analisar, é importante você colocar isso, porque o mais importante não é a gente explicar quais são os tipos de droga que existem, o que é que elas fazem, tudo, se a gente também não der uma solução para o problema das drogas, tá certo? Então, nossa segunda parte, a gente vai falar sobre dependência e esperança. Vamos falar de esperança, os diversos tipos de tratamento, mostrar que é possível sim a gente se libertar do vício. Mas o maior problema dos vícios, que a gente comentou até ontem à noite lá em Campina Grande, pessoal, são esses vícios que a gente acha que são inocentes. O Espírito Santo estava me chamando a atenção, eles Nazareno, esses são os piores vícios. Esses viciozinhos leves, como o da bebida, do álcool, o vício do cigarro, ou o vício da maconha, que o pessoal acha que não faz tanto mal. Esses são os piores vícios. E isso por quê? Porque a pessoa não procura ajuda. Além de serem até estimulados, né, pelas propagandas na televisão, pela cultura que a gente vê, né, os atores de Hollywood, os astros, os cantores, as pessoas famosas utilizando do álcool, do cigarro, da maconha, acabando estimulando as pessoas. Além disso, a gente vai saber o quê? Que a pessoa não procura ajuda. Porque a pessoa só procura ajuda quando está no fundo do poço.
Então, esse é o problema dessas drogas chamadas drogas lícitas ou drogas, entre aspas, inocentes. Então, às vezes é melhor a pessoa estar viciada numa cocaína, numa heroína, numa coisa assim mais pesada, chamada droga pesada, porque no crack, por exemplo, no crack ela em 4 meses está dependente. Às vezes antes, tem pessoas que têm tendência à dependência. Então ela vai para o fundo do poço logo. Aí quando está no fundo do poço, que a vida dela se tornou uma droga mesmo, aí ela tem coragem de buscar ajuda. Porque a outra não, a gente vai, né, o corpo da gente é jovem, tem muita saúde ainda, vai conseguindo se adaptar mais ou menos, então a gente vai usando isso, vai usando aquilo, e acaba achando que não é tão importante. Então é muito importante que a gente considere que essas chamadas drogas inocentes são muito perigosas por conta da dependência e que a pessoa acaba usando muitos anos. Quando vai querer resolver parar de fumar, o fumão já está todo enegrecido com o tabaco, com a nicotina, com o alcatrão, né? Quando o alcoólatra vai tentar parar de usar o álcool, o seu fígado já está completamente destruído, né? Problema da cirrose, o cérebro também. A pessoa que usa maconha há muito tempo também, e aí tem essa discussão se a maconha faz mal, se não faz tanto mal, e realmente não é das drogas que faz tanto mal. Muita gente usa há muito tempo, só que ela tem vários problemas. A maconha, pessoal, o Espírito Santo mais Nazareno é a pior droga que tem. Eu disse por quê? Porque ela é a droga que provoca a indiferença, que é justamente o nosso egoísmo maior. Porque a droga da maconha, a pessoa se torna apática. Você sabe como é que é a pessoa apática? Que para ela está tudo bem, né? Não interessa. Então ela fica lá, morou e tal, fica com aquela sensação de lerdeza, a vida parece que passa, o tempo parece que passa mais devagar, e ela fica ali, entre aspas, um pouco mais relaxada, e a vida fica, o resto não interessa, interessa só o seu pensamento, a sua preocupação. Aí ela prejudica a memória. Há pesquisa mostrando que a maconha reduz até o tamanho do cérebro. Alguns centros cerebrais, eles têm uma diminuição, uma atrofia, porque justamente não está sendo estimulado, tá certo, da maconha. Então, a pessoa acaba prejudicando o raciocínio, produz a esquizofrenia. Nazareno, o que é esquizofrenia, pessoal? É aquilo que a gente chama de loucura. É a pessoa ficar doido varrido, né? Aquela história é justamente quebrar o senso da consciência. A pessoa não sabe se está aqui, se não está, se está nesse mundo, se está vivendo outra encarnação. Às vezes a pessoa está como se fosse regredida para uma outra vida. Às vezes está com problema, está vendo obsessores, tendo alucinações. É o problema mais grave, né? Os vários tipos de esquizofrenia. E ela também, pessoal, produz paranoias. E a maconha tem uma série de outros inconvenientes. Aí o pessoal fica dizendo, não, Nazareno, mas a maconha não produz dependência química, não, só produz dependência psicológica. Pessoal, não é verdade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, já está cientificamente comprovado que a maconha produz sim dependência física também. Ou seja, produz crise de abstinência. Quando a pessoa para de usar, depois de muito tempo, ela vai sentir falta, né? E não é só o problema da dependência física. Porque se o problema fosse só a dependência psicológica, será que a dependência psicológica é melhor ou é pior do que a dependência química? O que é que vocês acham? É muito difícil de ser tratada. Porque a física há muitos recursos, assim, medicações que agem dependendo do indivíduo querer ou não. Ele tem que tomar, né? Mas a psicológica, assim, requer O que é mais fácil? É a gente fazer um tratamento médico ou mudar a nossa cabeça? É mais difícil mudar a nossa cabeça, não é? Os nossos pensamentos, as nossas depressões, nossos medos, nossos sentimentos de inadequação, ou seja, a gente acha que a gente não está legal, a gente quer ser aceito pelo grupo, né? Então tudo isso é muito mais difícil. Então o jovem é natural, pessoal, que ele quer. Vocês sabem qual é o maior medo que tem na psicologia? Segundo Freud, o maior medo que existe é o medo da morte. Mas o segundo maior medo é o medo da rejeição. Então a gente morre de medo de ser rejeitado. Então a gente vai fazer tudo para ficar parecido com os outros. Se os nossos amigos lá do colégio todos estão usando maconha, se a gente chegar lá eles vão dizer que a gente é careta. Ah, você não usa não, cara, você é mole, você é frouxo, você não está com nada, não é? Então vão ficar desafiando a gente para mostrar que a gente é corajoso, a gente acaba usando também. Na verdade a gente está sendo frouxo. Não é? Enquanto que a gente devia ter coragem de dizer, não, meu amigo, eu não preciso disso para ser feliz.
Eu já tenho Jesus no coração, né? Tenho minha família, tenho respeito a ela, então não quero, não vou usar, né? Eu não preciso. Então por que a gente vai perceber o quê, pessoal? Que as drogas são como se fossem muletas. Então a pessoa que é frouxa, que é tímida, o que é que faz? Precisa da bebida para poder chegar na paquera. Então quem é o corajoso? É quem toma bebida ou quem não toma? É quem não toma, que não precisa. Mas o outro, que é medroso, que é frouxo, tem que tomar bebida para ter coragem, entre aspas, né? Porque o Espírito São Miguel de Nazareno, a pessoa que toma bebida é para tomar coragem para fazer o mal. Vocês já viram alguém tomar bebida para ter coragem de fazer o bem? Não, não é? A gente vai ver, pessoal, que a bebida ela está associada com muitos outros problemas. Eu estou aqui com uma pesquisa que foi trazida pela revista Época, uma matéria sobre essa questão da legalização ou não da maconha, que eles anotam vários dos vícios. Olha o que o álcool está por trás, que a gente acha que é uma coisa simples, não é uma bebida, todo mundo bebe, os pais da gente às vezes bebem também, tudo, a gente vai para as festas, não, eu só bebo socialmente. Olha o que tem por trás do álcool aqui. O álcool está relacionado com 86% dos homicídios, dos assassinatos. Ou seja, quase 90% dos casos de assassinatos, a pessoa estava usando álcool. E aí o que? Perde o controle, fica agressivo, assim por diante, para ter coragem. Está associado com 60% dos estupros, dos abusos sexuais. Ou seja, a pessoa, ela em sã consciência não ia estuprar não, mas é como ela está drogada com o álcool, ela vai e acaba atacando a pessoa. Quase 40% dos assaltos também está relacionado com o álcool. 13% dos abusos de crianças também estão envolvidos com álcool. E os homens 60% e as mulheres 25% dos casos de violência doméstica. Ou seja, vejam quantos problemas de brigas de casais, tudo por causa do álcool. Então é uma droga que é aceita, não é, pela sociedade ainda. Eles não proíbem porque, como todo mundo bebe, entre aspas, né, quase todo mundo, ficaria muito difícil as pessoas seguirem a lei. Estão colocando pelo menos para dirigir. Não, para dirigir você não pode beber, né? Se for pego, é crime sério, né? Tem a multa alta, fica 1 ano sem a carteira e ainda vai responder por um processo criminal. E o problema também, pessoal, do álcool, do problema criminal, eu trabalho na polícia, eu sou da Polícia Federal, não é? Eu não uso arma, não tenho, né? Não uso, eu faço questão de não usar, apesar da gente ter direito de usar arma, mas a gente estuda lá na polícia que a pessoa que é fichada uma vez, quando faz um crime, que é fichado uma vez, quando tem mais de 18 anos, e que ela é fichada, que tem lá, mesmo que depois que ela cumpra a pena, ou então que ela pague lá a multa, que ela cumpra o serviço social lá que é colocado como pena para a pessoa se recuperar e tal, mesmo que ela fique limpa depois, lá nos processos, nos arquivos da polícia, continua o crime que ela fez. Não é divulgado, não é? Porque o Código de Processo Penal diz, olha, os antecedentes criminais, eles são fornecidos para o juiz criminal, ou seja, se a gente for praticar um outro crime e for responder para o juiz, na hora que ele consultar lá no computador dele, ele vai ver todos os processos, todos os inquéritos que a gente respondeu. Mesmo que a gente tenha sido absolvido, mesmo que já tenha sido, mesmo assim, então ele vai ver, esse cara aí não é lá grande coisa não, olha aqui a ficha dele como é que está. Então, pessoal, olha que coisa, né? Então é que nem virgindade, né? Perdeu uma vez, né? Mas diz que tem médico fazendo, né? Também fazendo cirurgia também para recuperar. Não sei para que essa bobagem, né? Porque a honra de uma mulher não está numa membrana, né? Está no coração, no intelecto, na cabeça, né? No espírito. E não numa membrana, a gente não julgar as pessoas por isso, né? Então a gente tem essa consciência também. Então, essa questão do álcool, das bebidas, é muito sério, né? Meu pai me contava uma história, né? Disse que num dos livros lá, na época dele de colégio, tinha uma historinha de um menino que o cão apareceu para ele, o demônio, né? Era um livro católico, né? No espiritismo a gente não tem demônios, né? A gente mostra que isso apenas são espíritos ainda em evolução, espíritos atrasados. Muitas vezes são as pessoas que nós prejudicamos em outras vidas que ficaram com raiva da gente, né? O caso de obsessão, né? E diz que nesse livro, nessa historinha, o demônio aparecia para ele, olha, você pode escolher 3 coisas aqui de ruim, que vão acontecer com você, escolha uma das 3, ou você vai se tornar alcoólatra, ou você vai bater na sua mãe,
ou você vai matar o seu pai. O que é que você escolhe? O que é que vocês escolheriam? Ficar alcoólatra, bater na mãe ou matar o pai? Ficar alcoólatra, porque daí você cria a coragem depois para ver se decade. Pois é, aí na historinha lá do livro diz que o menino escolhe ficar alcoólatra. E o que acontece? Depois que ele fica alcoólatra, ele bate na mãe e assassina o pai. Ou seja, uma consequência daquilo. Então, às vezes, pessoal, o primeiro passo, né, que a gente está dando. Então, tem que tomar muito cuidado com os vícios. Tem que tomar muito cuidado com os vícios, né? Então, quando a gente vai ver, os vícios são essas muletas que a gente está se utilizando. Então, se a gente pegar uma criança e deixar sempre no carrinho, o João Vitor, se a gente deixar sempre ele no carrinho, ele vai aprender a andar? Não vai aprender a andar. Para aprender a andar, a criança tem que ir no chão, tem que ralar a perna, tem que se esforçar, não é verdade? Se ficar naquele andadorzinho também, não consegue aprender a andar. Se a gente for andar de bicicleta sempre com rodinha, a gente vai conseguir aprender a andar de bicicleta? Não, não é? Então com a rodinha é muito fácil, a gente está ali, não cai, vai só pedalando, mas se tirar a rodinha a gente cai. Então o nosso espírito também, pessoal, ele precisa ser exercitado. Então essa questão, quando a gente vai procurar os vícios, estamos procurando muletas para fazer a coisa ficar mais fácil. Na verdade a gente quer encontrar a felicidade mais fácil, só que é o contrário. Então é como Jesus disse, olha, buscai a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Então a facilidade às vezes é o nosso perigo. A gente tem que tomar muito cuidado com as facilidades. Se a gente tiver tudo fácil, às vezes a gente não dá valor. O pai que dá tudo para os filhos, às vezes, de recurso financeiro, de tudo, todos os brinquedos, tudo, ele não tem esforço, não tem que trabalhar, não tem que aprender a valorizar as coisas, acaba que não dando valor, a educação fica equivocada. Então Bezerra de Menezes teve vários filhos, teve 9 filhos. E apesar de médico, apesar de se tornar político, tudo, ele não dava o luxo para eles não. Dava o mais importante, que era o amor, que era a educação, que era o exemplo. Então os vícios são essas muletas que a gente está usando, né? Então se a gente estiver andando sempre com a muleta ou com a cadeira de rodas, as nossas pernas atrofiam. Então o espírito precisa desse exercício. Então aquilo que parece ser mais fácil, não, se eu usar a bebida eu vou ficar alegre mais fácil. Se eu usar a cocaína eu vou ficar super-homem, vou ficar mais corajoso e tudo. Só que depois a gente só aprende a conseguir ficar corajoso ou forte ou inteligente ou aquilo se usar a droga. Então a gente não está verdadeiramente, porque a gente está usando a muleta, está andando de cadeira de roda. Quando tirar a cadeira de roda, a gente cai. Então esse também é um problema do vício. Então a gente está procurando facilidades. Quando o Espiritismo vem dizer para a gente, pessoal, que aqui a Terra é um mundo de provas e de expiações. Então as pessoas ficam querendo vender a felicidade. A gente vê na televisão, né? Olha, uma pessoa se for rica, se for jovem, se for magro, se for alto, se for forte, né? Se for bem feito, se for inteligente, se for aquilo, se tiver talento, se for aquilo outro, aí vai ser feliz. Se tiver dinheiro, tiver um carro importado, aquilo outro. Não é verdade. Quantos atores aí belíssimos, né? Tudo usando drogas, se suicidando, né? A família toda estrambelhada, problemas de depressão seríssimos. Então veja que essa felicidade que o mundo mostra para a gente não é verdadeira, não. É uma mentira. Quem sabe o que significa aqui a palavra droga? Qual o significado da palavra droga? Mentira. Embuste. Droga significa isso. Então quando a gente vai saber o que? Jesus vem falar para a gente: conhecereis a verdade vos libertará. Então ele vem nos trazer a certeza de que é o mundo espiritual, o que é a verdadeira felicidade. Vem dizer para a gente que a Terra que é um mundo de provas e expiações que os Espíritos dizem para a gente. Porque ele disse: meu reino não é deste mundo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente vai tirar um pouco essa ilusão que a gente consegue ser feliz aqui na Terra. Não vamos conseguir, não. Kardec pergunta na questão 920 e seguintes do Livro dos Espíritos, se é possível o homem encontrar a felicidade absoluta aqui na Terra. E o que é que eles dizem? Não. Porque a existência corpórea lhe é dada como prova ou como expiação. Que o homem é quase sempre o responsável pela sua própria infelicidade ou felicidade. E que cabe a nós sermos tão felizes quanto comporta a nossa existência grosseira. Ou seja, esse nosso corpo, com todas essas limitações, neste mundo ainda atrasado,
A gente pode ser feliz sim, mas não vamos ser completamente felizes. Então nós vamos ter momentos ali mais alegres, momentos de reflexão e assim por diante, porque aqui é um mundo de provas e de expiações. Então nós não vamos resolver os problemas da gente, os espíritos não vão resolver os problemas da gente não. Porque cada um de nós está aqui aprendendo a andar. Se os espíritos estiverem sempre carregando a gente no braço, a gente não consegue aprender a andar sozinho. Então eles não vão fazer aquilo que compete a gente fazer. Então a gente vai na casa espírita, vai pedir ajuda, vai pedir o quê? Inspiração. Os espíritos vão ajudar a gente muitas vezes o que? Como? Eles vão se materializar e dar um recado para a gente? É muito mais difícil, pessoal. Cadê o médico de efeitos físicos para fornecer o ectoplasma para promover aquilo? Não tem, é difícil, eles são muito raros, né? Nossa mediunidade é tão atrapalhadinha. Então o que é que eles fazem? Inspiram a gente a ver um bom pensamento, um sonho. Pega um amigo da gente para dar um recado. E ali ele está sendo o quê? Instrumento dos bons espíritos. Os espíritos estão ajudando, olha, faça assim, faça assado, evite isso, evite aquilo. Convida para vir para o sertão espírita. Então ali a gente vai tendo a ajuda dos espíritos, não é? Então eles vão nos inspirando, vão falando para a gente através da boca das pessoas, das palestras, dos estudos, dos livros que a gente escolhe para ler, e eles estão ali nos ajudando. Porque a gente está fazendo um vestibular, vocês sabiam? Que a gente está fazendo um concurso? A gente está fazendo uma prova? Por que significa mundo de provas e expiações? Não é isso? Então a gente está sendo aqui provado, testado. A gente está aqui sendo testado. E aqueles que estiverem um pouquinho melhores vão poder continuar reencarnando aqui na Terra, que é um mundo que vai se tornar um mundo de regeneração, um mundo mais feliz. Aqueles espíritos que são ainda muito atrasadinhos vão sair daqui do planeta, vão ser expatriados, vão para um mundo onde haverá choro e ranger de dentes, disse Jesus. Ou seja, ele diz que no final dos tempos, no tempo de provas e expiações, começando um tempo novo, tempo de regeneração, ele vai separar os bons e os maus, os bodes e as ovelhas. E aí a gente vai ter essa consciência que a gente está aqui sendo testado. Então a gente chega lá no mundo espiritual e diz, olha, eu já sou bonzinho. Eu posso, meu Senhor, eu mereço continuar reencarnando aqui na Terra. Aí o que os espíritos? Vamos ver se você realmente está falando verdade. Você vai esquecer tudo que você aprendeu, você vai reencarnar, vai vir como criancinha para ver se você realmente aprendeu tudo. Aí a gente esquece de tudo, vem para cá e a gente vai ser o que? Testado. E é nessas horas das provas que a gente diz, olha, tá aqui, ganhei meu ponto, que nem a gincana daqui, né? Tem lá os espíritos, né, acompanhando a gente, vendo aqui, porque estão onde? Na consciência as leis de Deus. Então a gente está fazendo prova com consulta, porque a gente conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o Evangelho de Jesus, conhece o livro dos Espíritos, a gente está fazendo é só marcar no lugar certo. E quem está fazendo prova com consulta, na faculdade a gente vê muito isso, né? Às vezes quem faz direito, o professor diz, olha, pode fazer prova com código. Pessoal, as provas que tem com consulta são muito mais difíceis. E na hora de corrigir, o professor é mais rigoroso. Por quê? Porque você está fazendo com consulta, não é? Não é só ler ali e marcar. A gente está fazendo prova com gabarito lá. Então a gente não pode mais errar tanto não, pessoal. Porque a gente tem o conhecimento. Quem não conhece, quem não é espírita, tá bem. Por quê? Porque ele não tem ainda a consciência, não foi esclarecido. Mas a gente tem a consciência. Então a gente tem que ser mais cuidadoso ainda. E quem sabe o que significa expiação? O que é expiação, pessoal? Você veio falando que aqui é um monte de provas e expiações. O que é expiação? Vamos lá. Pode falar, eu estou falando com os encarnados. Quem não tem assistido essa palestra antes, né? Quem sabe o que é expiação? Pode falar. Eu também não sabia não, pode falar. Hã? Espiar é olhar. Então são as observações que você tem que fazer de si próprio, dos outros. Aprender com as expiações. Só que espiar, que significa olhar, é com S. Né? Que a gente usa muito aqui no Nordeste, né? Estamos espiando ali as meninas, né? Estamos espiando ali o bolo que está para ficar pronto. Espiar com X, você acha que é resgatar, reparar, rever? Não é. Quem sabe aqui o que é expiação? Vamos, pode falar. Levanta a mão assim para a gente fazer a fila de quem quer falar, muita gente quer falar, não é? O que é expiação, pessoal? É o que? Sofrer? Pode, está no dicionário. Pode pegar o dicionário. Hein? Segundo o dicionário Wise,
Expiação significa cumprimento de pena. Ou seja, quem está num presídio lá, os presos que estão lá no presídio, eles estão expiando, estão cumprindo a sua pena. Expiar também significa depurar, purificar. Então, quando os Espíritos vêm dizer para a gente que é um mundo de provas e expiações, ou seja, é um mundo que a gente está, muitas vezes, o quê? Cumprindo uma pena, ou seja, é um reformatório. É uma escola, mas ela é também um presídio, não é? A gente não está preso aqui? A gente não consegue ir para os mundos superiores ainda, não é? Porque a gente está preso ainda no nosso corpo físico, no perispírito ainda denso. É como se fosse uma prisão, só que é uma prisão tão boa que a gente nem acredita que está na prisão. Então, como a gente está nesse mundo ainda de testes, de provas, de sofrimento, de dificuldades, pessoal, vai ter horas que a gente vai querer procurar a porta estreita, o caminho largo e espaçoso, em vez de procurar a porta estreita. Aí a gente vai muitas vezes buscar as drogas. Aí a gente pensa que é só o menino que está usando a maconha, que está usando a cocaína, que está errado. Mas quantas vezes a gente não usa também os ansiolíticos, os calmantes, não é? Os benzodiazepínicos. Quanta gente que está viciada nisso. Quando a gente está passando por uma perda, teve um desencarne de um ente querido, está num momento de desemprego, não é? Teve uma separação do casamento, uma coisa. Naquele momento ali, crítico, a gente pode e deve usar medicamento, desde o quê? Que seja com acompanhamento médico. Porque o médico está ali acompanhando, está vendo, olha, e ele vai passar uma dosagem mínima, vai acompanhar e vai tirar aos pouquinhos depois. Não tem nenhum problema de usar, né? Muitas vezes a gente precisa. Mas quantas vezes as pessoas continuam usando, comprando, né? Às vezes sem receita, promovendo como fosse um tráfico de medicamentos controlados. E quantas pessoas utilizando. Então, será que não tem alguma coisa esquisita, não é? Será que a gente não está precisando trabalhar algum desses conteúdos nossos? É claro que a gente precisa analisar. Eu usei durante muitos anos remédios calmantes. E ontem à noite, antes de vir para cá, nós chegamos de madrugada de Campina Grande. Viemos de carro, não é? Eu vim de avião de Brasília até Campina Grande. De lá o Nivaldo pegou a gente, ele estava muito cansado também, eu dirigi até um pouco na estrada. E eu estava muito cansado. Mas eu cheguei no hotel e não conseguia dormir. 4 horas da manhã, eu disse, meu Deus, e amanhã o seminário, falar para os jovens. Primeira vez que eu estou falando para jovens fazendo um seminário, não é? Nós fizemos lá no MIEP a primeira vez para falar para os jovens, mas aqui a gente está montando um seminário sobre dependência química, que lá eram 3 temas, né, diferentes, não é? Falava só um pouquinho sobre a questão dos vícios, e aqui a gente está fazendo um seminário, e eu disse, olha, eu preciso montar, e estava estudando tudo, estava tão ansioso que eu não consegui dormir, tive que tomar um remédio para dormir. Então vejam como a gente tem que ter humildade. A gente vê, rapaz, não é assim, não é? Eu que tenho um problemazinho de transtorno afetivo bipolar, ou seja, aquela depressão bipolar, né? Melhorei muito, pessoal, com tratamento espiritual, com a desobsessão, com o trabalho voluntário, com os passes, com o estudo e assim por diante. Mas ficou ali um pouquinho, ainda o restinho tem. Porque Jesus nos prometeu que o alívio, não é? Ele não prometeu a cura. Ele diz assim, vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, ele continua dizendo, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e segue-me. Ele não disse, me dê a sua cruz que eu vou carregar para você, não é? Não, tome a sua cruz e carregue. Então eu tenho ali de aqui e ali um restinho ainda de depressão, que eu não chamo mais de depressão, de que é reflexão, que é mais chique, né? Eu entendi que eu estou romântico, porque eu descobri que aqueles poetas, que aqueles escritores, pintores, compositores, artistas, muito gente da humanidade, muitas vezes foram depressivos. Só que naquele tempo o pessoal dizia que era romântico, parece que era chique ser romântico, hoje em dia parece que está fora da moda, né? Infelizmente. Mas então os românticos quase todos eram depressivos. Então a gente tomar muito cuidado até com a questão do rótulo, para a gente não ficar se identificando com a droga. Quem é que já fez regime? Levante a mão, por favor. Pessoal, quando o médico proíbe a gente de comer açúcar, proíbe às vezes a gente de comer chocolate, o que acontece? A gente não tira ele da cabeça, né? A gente só pensa naquilo. Olha aí. Então até gente viciada em açúcar, viciada em chocolate, viciada em comida. É natural também. Aquela história, lembra do peixinho? Então o peixinho tem que estar nadando, tem que fazer exercício. Se a gente não coloca o peixinho para nadar, o nosso corpo, pessoal, ele foi criado assim, passando milhares de anos fazendo exercício, caçando
arando o solo, subindo nas árvores, pescando, tinha que correr para comer, arrumar comida. Hoje a geladeira está lá cheia de comida, tudo pronta, cheia de conservantes, né, para não estragar. Então está ali tudo fácil, a gente passa o dia no trabalho sentado, não trabalha, não faz exercício físico, e ainda tem que, quando chega em casa, tem lá aquele horror de comida para a gente lá. Tudo fácil, tudo que já no formato de farinha, não é nem mais o trigo não. A gente já tem só a farinha, então tem só o açúcar já refinado, com toda a facilidade, com todas as calorias, que o nosso corpo não está nem preparado para aquilo. Então é o excesso de energia que acaba ficando ociosa, e a gente acaba engordando. Então é difícil. E quando uma coisa fica proibida, pessoal, parece que fica mais gostosa, né? A gente tem mais interesse. Então quando a gente for ou conhecer alguém que é dependente químico, é muito importante a pessoa ter consciência que tem um problema, assumir. Ter essa humildade é o primeiro passo. Se ela não assumir, ficar sempre negando, ela não consegue a cura. Mas também ela tem que tomar cuidado para na vida dele não ficar só pensando em droga. Dizem que Buda, vocês ouviram falar de Buda, não é? Estava ensinando para os discípulos como meditar. E aí, um deles não estava conseguindo se concentrar. Ele disse: mestre, eu não consigo ficar quieto não consigo silenciar minha mente. Eu fico pensando numa coisa, pensando noutra o tempo todo, eu não consigo fazer a meditação. O que é que eu faço? Aí Buda disse para ele: meu filho, você faz o seguinte, você pode pensar em qualquer coisa, não tem problema, não pode pensar. Só não pense no macaco. Ele disse: no macaco? É naquele animal, um macaco? Você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco, tá certo? Aí pronto, aí ele saiu, voltou lá para a sua cela, onde ele estava meditando. 2 horas depois ele volta: mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então quando a coisa também é proibida, a gente fica lutando contra ela e acaba o quê? Pensando nela o tempo todo. Então, em vez de combater a droga, a gente vai tentar substituir ela por coisas diferentes. Tá certo? Vem um pensamento negativo, o que é que a gente faz? Não posso ficar pensando nisso, não posso ficar pensando em sexo. Não. Vamos fazer uma leitura, vamos assistir um programa, tocar uma música, sei lá, qualquer coisa diferente. Substituir os pensamentos, né? Então a questão do rótulo é muito perigosa. Se a pessoa diz: não, eu sou depressivo, pronto, aí agora tudo para ele é depressão. Não pode ficar triste que está com depressão, não é? Então a gente tem esse cuidado de saber olhar as coisas com esses olhos e não ficar preso ao rótulo, tá certo? Saber que a nossa mente não pode ficar... Qual foi o problema? Por exemplo, a maconha sempre existiu. Tem registro da maconha desde 2600 antes de Cristo na China. Tinha lá, o pessoal usava um pouquinho, mas ninguém estava viciado, não tinha nenhum problema, não tinha grandes pessoas. Hoje nós temos 200 milhões de usuários de drogas no mundo. 160 milhões usam maconha. Olha que quantidade imensa de pessoas. Aí o que aconteceu? Em 1960, a ONU, a Organização das Nações Unidas, recomendou aos países que eles deviam proibir o consumo da maconha, porque ela provocava dependência, uma série de outros problemas e doenças. E ela muitas vezes é a porta de entrada para uma droga maior. A pessoa começa a fumar o cigarro, aí depois que se acostumou com o cheiro da fumaça, com tudo, começa a ir para a maconha. Aí da maconha o pessoal, para ir para outra droga, é um pulo. Aí saiu uma pesquisa, vai dizer: não, olha, só 5% dos usuários de maconha usam outras drogas pesadas. Mas quantos que usam drogas pesadas não começaram com a maconha antes, né? Então aquela coisa, dá um passinho de cada vez, a gente não tem medo, né? A gente, não, eu vou experimentar e tal. A gente não tem medo. Mas aí é cada passinho que a gente vai, está andando, e depois não consegue mais voltar. Porque se acostumou com a muleta. Depois que a gente se acostuma com a muleta, a gente não consegue mais andar, né? Tem que fazer um esforço, tem que ir soltando aos pouquinhos para poder a musculatura ficar forte de novo e a gente conseguir andar. Então essa questão da maconha que aconteceu em 1960 teve a proibição. Com a proibição, ao mesmo tempo teve o quê? A propagação. Então eram os artistas cantando, divulgando, dizendo que usa, falando publicamente que usa maconha, como nós tivemos tido inclusive aqui no Brasil, né? Então nossos artistas os ídolos da gente, muitos usando drogas. Como é que a sociedade vai... O que a gente faz muito na sociedade? A gente não faz na imitação? Por quê? Porque a gente morre de medo de ser rejeitado. E falarem mal, dizer que a gente é diferente. Ninguém quer ser diferente, a gente quer ser igual aos outros. Jung dizia que nós nascemos originais e morremos cópias, tentando se amoldar. Porque ninguém quer que ninguém fale da gente. Então, se está todo mundo usando roupa desse jeito assim, de camisa desse jeito, eu até vou usar também.
Não estou todos usando camisa de bad boy, eu vou usar também bad boy, para ninguém falar mais de mim. Então a gente não quer ser diferente. Quando todos os missionários de Jesus, porque no Espiritismo a gente sabe que Jesus é um espírito muito antigo, é um espírito puro, que ele presidiu a formação do planeta Terra, não do universo, mas do nosso planeta. Jesus, com a pleia de espíritos superiores, é o responsável pela formação do nosso planeta. É um espírito puro desde aquela época, olha lá. Quantos bilhões de anos que tem o nosso planeta Terra. Vejam que ele disse, antes de Abraão, eu já era, eu já sou, ou seja, ele é mais antigo que Abraão. Ele fala também, glorifica-me agora, Pai, quando ele está na cruz, do mesmo modo que me glorificaste na formação do mundo. Ou seja, Jesus é um espírito muito antigo. Então, ele que nos enviou Buda, nos enviou Gandhi, nos enviou tantos missionários, Maomé. Então, para a gente, Jesus é um espírito muito antigo e nos mandou vários missionários. Né? O Espiritismo tem essa consciência. Mas eu acabei me perdendo. O que eu estava falando mesmo? De quê? Não, faz tempo a expiação. Né? Mas vejam, a gente volta depois. Então, essa questão da gente ter essa consciência de que não podemos com aquela... Aí quando fica proibido, parece que mais tentador. Como é que falam lá da lenda bíblica de Adão e Eva? Né? Que a gente estuda como uma lenda, como uma alegoria no Espiritismo. Não foi daquele jeito, não. Tem um fundo de verdade ali, mas é diferente. É a lenda lá de um planeta que era um planeta de provas e expiações, lá na constelação de Capela, né? Ou constelação do Cocheiro. Emmanuel fala isso no livro A Caminho da Luz. Aquele planeta estava igual a Terra aqui, um mundo de provas e expiações. Só que ele já estava transformando para um mundo de regeneração. Aí aqueles espíritos que não quiseram se transformar, que ainda estavam muito endurecidos, muito atrasados, foram expulsos de lá. E muitos vieram aqui para a Terra. 4 grandes grupos, os chineses, os hindus, os egípcios e os arianos, né? O povo ali no norte da Europa, norte da África, na Europa. Então vamos ver ali os egípcios construindo pirâmides. Quem ensinou aquilo para aqueles homens? Há 5.000 anos eles construindo aquelas coisas. Até hoje os engenheiros ficam impressionados com aquilo. Eram espíritos muito evoluídos intelectualmente, mas pouco evoluídos moralmente. Aí vieram aqui para a Terra. Então, é a lenda do paraíso perdido. Era o paraíso do planeta deles lá na constelação de Capela. Mas quando eles vêm para cá, eles perderam o paraíso, ou seja, a queda do paraíso. Tem um fundo de verdade. Vejam que aquela lenda judia, né, do povo judeu, tem um fundo de verdade. Não é que foi Adão e Eva, mas foi o povo, a raça adâmica, como diz Kardec, que veio naquela época para o nosso planeta. Então, o que é que ele conta na lenda lá? Que era o fruto proibido do Jardim do Éden, né? Aí Divaldo Pereira Franco, vocês conhecem, o expositor espírita, ele diz, olha, que essa lenda é altamente anti-educativa e antipsicológica, porque quando Jeová, né, segundo lá a lenda é Jeová, ele diz que aquela fruto daquela árvore ali é proibido, pronto, aí todos os outros perderam o interesse. O Adão e Eva não ia querer mais saber dos outros frutos, só queria saber daquele, porque aquele era o proibido. Não é? Então às vezes é antididático. Aquilo que a gente condena, é como Jesus falou, não resistais ao mal. Mas se alguém bater uma face, oferece-lhe a outra. Eu ficava me perguntando, mas não, como é não resistir ao mal? Não resistir ao mal é não combater o mal com o mal, é dar a outra face que é o bem. Mas é também, pessoal, porque na hora que a gente vai combater o mal, o que, é que a gente faz? A gente está dando força para o mal. Se alguém chegar aqui falando uma fofoca fraterna, do nosso querido Vicente, o que é que vai acontecer? Aí eu vou contar para o outro, rapaz, tu soube o que aconteceu, olha lá. Aí, ou seja, uma coisa que é ruim, em vez da gente combater com o bem, dizer, não, rapaz, ele pode ter sido equivocado, mas é uma pessoa boa. Todos nós temos problemas, temos dificuldades. Vamos ver as virtudes, as qualidades que ele tem, não é? Ele vai superar. Vamos ajudá-lo, vamos lá conversar com ele, vamos aconselhá-lo. Mas o que é que a gente faz? Não, a gente combate o mal contra o mal, vai falar mal, vai falar mal para o outro. Daqui a pouco está todo mundo com raiva do Vicente. Por causa da nossa invigilância, da gente foi combater o mal com o mal. Então é muito importante a gente ter essa consciência quando Jesus vem falar e a gente compreender. Então não combater o problema e tudo, somente ficar proibido. Não, meu filho, isso aqui, olha, a gente não deve usar por isso, por aquilo. Tem essas consequências aqui. Então esclarecer as crianças. A maioria começa com 11 anos de idade. 11, 12, 13, 14, 15 anos de idade. Então é muito cedo, os pais não estão nem preparados. E a gente também não tem conhecimento.
né? Quer usar para não ser chamado de diferente. Me lembrei agora, estava falando da questão de ser diferente. Todos os mensageiros de Jesus foram diferentes. Francisco de Assis, depois que ele começou a sua missão, as pessoas que conheciam ele gritavam assim: pazzo, pazzo, louco, louco em italiano. Mas ele era o louco de Deus, né? Porque teve coragem de ser diferente, de mudar o mundo como ele mudou. Então tem gente que, um amigo meu disse, Nazareno, tem gente que anda com a camisa com o nome de Jesus escrito no peito, né? Vocês já viram, pessoal? Não, a camisa com o nome de Jesus no peito? Não tem gente que anda lá com a camisa? Olha aí, tá aí o nosso Odaí com a camisa com Jesus no peito. Aí ele falou assim, é muito fácil andar com Jesus no peito, mas que tem que ter muito peito para andar com Jesus. Ou seja, tem que ter muita coragem para andar com ele. Então é como Jesus disse, aquele que me testemunhar diante dos homens, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então ele pede para a gente dizer, olha, eu testemunho que Jesus é bom, eu vou perseverar no caminho correto. Então a gente tem essa consciência de que é preciso ter coragem de ser diferente. Quando o mundo todo faz uma coisa, não, todo mundo faz, eu vou fazer também. Será que todo mundo está certo? Tá aí, no mundo acontecem 50 milhões de abortos no mundo. E o deputado Luiz Bassuma, ele diz, olha, é o maior genocídio que a gente já assistiu. 50 milhões de criancinhas são mortas todos os anos. É mais do que as 2 primeiras grandes guerras mundiais juntas mataram de pessoas. A gente acha um absurdo, né? A Guerra Mundial, a Segunda Guerra, o Holocausto Judeu, né? 7 milhões de judeus morreram, 6 a 7 milhões, 17 milhões de russos morreram na guerra. A gente acha aquilo um absurdo. E todo ano a gente assiste 50 milhões de criancinhas serem esmagadas, esfarceladas dentro do corpo da sua mãezinha, pelos médicos que prometeram salvar a vida das pessoas. Então vejam como é, a gente, não é porque todo mundo faz que é certo não. Aí a gente fica criticando os evangélicos. Não, aquele menino é fanático, só quer falar de Jesus, de não sei o que, da Bíblia. Mas o que é melhor? É ser fanático pelos prazeres do mundo que são mentiras, que são ilusões, ou é melhor ser fanático por Jesus, que é o caminho da verdade e da vida? É melhor ser fanático por Jesus? Não é? Agora a gente não tem coragem de fazer como eles fazem, a gente fica falando mal. Aí a gente reclama também, Nazareno, mas também esse povo lá, às vezes eles fazem uma verdadeira lavagem cerebral nas pessoas, né? Os métodos, as coisas assim, tudo. A gente não pode concordar com isso. Realmente o Espiritismo é a fé raciocinada. Mas o Espírito Samuel chama a minha atenção, diz, Nazareno, mas a nossa cabeça é tão sujinha, tão cheia de coisa atrapalhadinha, que uma lavagem cerebral era ótima para a gente. Quem de nós não precisa de uma lavagem cerebral para se melhorar, né? Então esses condicionamentos do mundo, da sociedade, da cultura, da televisão, da mídia, tudo é muito forte. A gente precisa às vezes de uma lavagem mesmo para melhorar. Então não estou aqui defendendo só aquela religião, mas que a gente não critique. Quem te nomeou juiz do teu irmão? Fala no Evangelho, não está aqui para criticar, para julgar, nós estamos aqui para ajudar. Porque todas as religiões são úteis, cada uma está ajudando um grupo de pessoas. Nossos irmãos evangélicos estão fazendo um trabalho fantástico. Onde se inaugura uma igreja evangélica, já está comprovado, pesquisas demonstram, diminui a violência, diminui a criminalidade, diminui o uso de drogas, diminui a violência no lar, melhora os estudos. Pessoal, olha que beleza. Nazareno, mas eles ficam pagando dízimo para a igreja. Mas não é melhor dar o dízimo para a igreja, que está ali crescendo e ajudando mais pessoas, fazendo divulgação na televisão, do que está gastando com mulheres, com raparigas, gastando com droga, com fumo, com bebida. É melhor gastar com a igreja, muito melhor, mas a gente fica criticando, a gente só quer criticar também. Então reconhecer isso, ter essa humildade e ter coragem para testemunhar Jesus. Então não é usar o álcool para ter coragem para fazer o que é errado não, porque eu nunca vi o álcool, ninguém beber para fazer coisa boa, só faz tomar álcool para fazer coisa errada. Mas ter coragem na fé, ou seja, no estudo que a gente faz da obra de Allan Kardec, do Evangelho de Jesus, a gente ter coragem para saber dizer não. Que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali provém do maligno, disse Jesus. Ou seja, não, não quero não. Mas só um pouquinho, aí a gente vai tomar só um pouquinho. Pronto, esse pouquinho é o errado.
Está lá nas cartas de Paulo. Ou quente ou frio, morno, eu vomito. Ou seja, esse negócio de meio termo, a gente vai abrindo concessões e acaba depois ficando mais difícil voltar. Então aprender a dizer não, aprender a escutar não, né? Saber que o mundo vai dizer não. Então é importante os pais dizerem não para os filhos. Se o pai dizer sempre sim para o filho vai achar que a vida é assim. Quando chegar lá fora que o mundo disser não, ele vai ficar tão arrasado que vai para as drogas, para se anestesiar, não é? Então vejam como que são as coisas. E a gente tem consciência, pessoal, que hoje o que é que está na moda? Porque o problema da gente é esse, é que a gente fica com medo de ser diferente, das pessoas ficarem criticando, e às vezes a gente vai usar o que os outros usam para evitar isso. Então o que é que está na moda agora? É ser o bad boy ou é ser nerd? Né? O que é que está na moda? O que é que vocês acham? Depois que no Faustão o nerd, né, o Vitor ganhou, eu acho que todo mundo agora quer ser nerd. Pois é, antigamente o sucesso era que aquele homem fosse corajoso, que desafiasse o bad boy, não é? Mas a gente vai ver, quem aqui assistiu X-Men 2, X-Men 2? Vocês lembram do que a Jane fala para o Wolverine? Ele está apaixonado por ela, só que ela gosta do Ciclope, né? Aí o que é que ela diz? Wolverine, as mulheres até se apaixonam pelos os bad boys, pelos os garotos maus, mas elas casam mesmo é com os bonzinhos, com os mocinhos. Então é verdade, as mulheres hoje elas sabem muito mais, não é só hoje, sempre foi assim, é que elas vão procurar o que? Proteção, segurança. Como é que um menino daquele que é todo atrevido, que é todo metido a corajoso, que não é, na verdade está querendo provar que é, não é? Está usando as muletas para ter coragem de fazer as coisas, o que é que ela vai fazer? Então, quem é que faz sucesso hoje? Quem é o homem mais rico do mundo? Bill Gates, nerd, não é? Vamos ver lá o Steve Jobs, aqueles meninos lá do Google, crianças, rapazes, milionários. Hoje, para ter sucesso no Brasil, o que é sinônimo de sucesso hoje no Brasil? No mundo, porque não tem esse negócio fora em outros países, na maioria não tem não. Mas no Brasil, o sucesso hoje é o quê? É passar num concurso público, não é? Tem muita gente estudando para concurso. E o São Moisés Nazareno é ótimo, porque enquanto eles estão lá estudando, estão ocupando a mente com coisas sadias. Porque senão está tudo aprontando por aí, não é? É ótimo esse pessoal estar estudando. Então, quem é que tem chance de passar no concurso público hoje? É aquele aluno que é estudioso, que é caseiro, que fica mais dentro de casa, não é? Que tem o quê? Disciplina. Só consegue passar no concurso quem tem disciplina. Tem um horário de estudo, sabe dizer sim, sabe dizer não, sabe fazer com perseverança. Então esse menino aqui hoje é que eu quero de sucesso. Porque o mais importante hoje, né, as pessoas não estão nem preocupadas de ser empresário, não. Estão querendo mais é o quê? Ter segurança, porque hoje a gente tem uma empresa, amanhã ela pode quebrar. Quantas empresas quebram, não é? Então a gente vamos fazer o quê? Vamos buscar o estudo. Ah, Nazareno, mas tem que passar vários anos estudando para passar no concurso. Mas quando a gente faz faculdade, a gente não passa normalmente 5 anos na faculdade? Passa 5 anos na faculdade e de aluno, né? De aluno exemplar, a gente se torna um ilustre desempregado quando termina a faculdade, não é? Normalmente é assim. Aí fica lá tudo assim, ó. Rapaz, fiz aqui o curso e tudo, não tem emprego. Muitas vezes a gente não consegue emprego com facilidade. Então o que é que a gente pode fazer? Pensar do mesmo jeito. Olha, eu terminei a faculdade aqui, ou então o 2º grau, e assim por diante, eu vou estudar para concurso. Aí fico, Nazareno, eu estou estudando, vou precisar 2 anos, 3 anos para passar no concurso. Hoje em dia tem que estudar bastante. Mas se a gente passa 5 na faculdade para ficar desempregado, por que tu pode passar 2, 3 para ficar com um emprego garantido? Vamos fazer esse esforço, não é? Então a gente tem a possibilidade de estudo também, e vamos estar ali, ó, se ocupando no bem, conhecendo pessoas bacanas e tudo. E aquele estudo serve a gente aprender as coisas para viver melhor e assim por diante. Então, vejam como é que são as coisas, estão mudando os paradigmas. Então a gente não tem aquela preocupação de ser mais o bad boy, né? Porque tem na escola, e até eu mesmo passei por isso, aquela questão daquela disputa, faltam 5 minutos para o intervalo, tá certo, pessoal? Anotem as perguntas para a gente fazer, ou no 2º módulo a gente ir respondendo, tá certo? Vocês me entregam aqui antes do intervalo para que eu já dê uma olhada e a gente vai respondendo no final. Mas pode continuar aí. Então, pessoal, só para a gente concluir, essa questão então das crianças hoje nas escolas, tem essa questão da perseguição, do assédio, né, daquele bullying, ou seja, das crianças agredindo o outro, aqueles trotes. Então a criança tem essa consciência. E a gente também não tem medo do sofrimento, não. Por que a gente usa a droga? Por quê? Porque às vezes a gente não quer sofrer, não é? Não, vou usar a droga porque eu não quero sofrer. Ou então a gente diz assim, não, Nazareno, todo mundo morre mesmo,
eu não faço questão de ficar velho, não. Eu falava isso quando era novo, eu falava isso, olha a bobagem. Sabe o que eu dizia? Eu dizia, olha, eu só quero viver até os 25 anos. Meu Deus, que burrice que eu falava. Hoje eu estou com 40 e me acho um menino, né? Mas vejam o que é. Naquele tempo a minha cabeça era isso, não, depois dos 25, dos 30 a pessoa vai ter problema, dificuldade, isso aqui. Para mim eu prefiro viver até os 25, curtir bastante, tá bom demais. Eu era ateu, eu só fui me tornei espírita, né, como falei para vocês, com 25 anos de idade. Então, eu falando isso. Então o problema da pessoa que vai usar droga também é aquele falta de medo. Eles são, olha, quem fuma morre, quem não fuma morre também, eu vou fumar. Só, pessoal, que tem um detalhe. Que todo mundo morre é verdade. Mas como é que a gente vai morrer? Vocês preferem morrer de causas naturais ou querem morrer de câncer de pulmão, de câncer de esôfago, de vários outros problemas que o cigarro, por exemplo, vai trazer? Pessoal, o câncer, muitas vezes a pessoa tem dores horríveis. Quando a pessoa está no estágio terminal do câncer, muitos ficam viciados até em morfina, né? Não chega a ficar viciado porque é pouco tempo, mas tem que tomar um anestésico tão poderoso para poder aplacar a dor. Então o que a gente vai morrer? Vai, mas como é que a gente vai morrer? Temos que pensar. E outra coisa, que todo mundo vai morrer, vai. Agora tem outro detalhe, todo mundo vai reencarnar. Não, e o que é pior, nós vamos trazer as consequências do que a gente fez no nosso corpo físico. Se a gente destruir o nosso corpo físico com o excesso de drogas, o que é que vai acontecer? Esse corpo físico, ele vai impressionar o perispírito também. E aí nós vamos reencarnar muitas vezes com um corpo físico limitado, com problemas, com deficiências, com doenças graves. Nazareno é castigo de Deus? Não, pessoal, é livre-arbítrio nosso. Foi a gente que escolheu destruir o corpo. E vem o corpo, então vem como se fosse uma camisa de força. A gente vem ali protegido contra as drogas. Uma vez eu estava ajudando um rapaz lá em Brasília com um problema de dependência química de cocaína e maconha. E um caso sério, ele já tinha participado, ele dava palestra sobre dependência química, participou do desafio jovem, tudo. Ele, Nazareno, já foi internado não sei quantas vezes e ele não conseguia mais vencer o vício. Aí eu fiquei preocupado, meu Deus, e agora? Qual é a única solução para esse rapaz se ele não conseguir nessa encarnação se recuperar? Ele vai ter que vir muitas vezes no corpo físico ali, limitado. Porque o único jeito de parar dele não poder ir pegar a droga é às vezes vir no corpo limitado, como proteção para ele. Então a gente vê essas crianças nascendo com esse problema, né? Muitas outras causas, não é só questão de drogas, né? Assim por diante. Mas será que ali também não é uma proteção para a gente não se exceder novamente? Então Emmanuel diz, o Espírito Emmanuel, que a gente só não erra mais por falta de oportunidade. Ou seja, às vezes a doença vem para o nosso bem, para evitar novas quedas. E é uma consequência, porque a cada um segundo suas obras, ou seja, a lei de causa e efeito. Então a gente vai reencarnar. E a gente sabe o quê? Que quando a gente usa a droga, muitas vezes ela danifica o perispírito e abre brechas para obsessões, para influências espirituais, que a gente vai falar no segundo modo, tá certo? E o que? Elas provocam esses problemas no perispírito, essa desorganização, às vezes lembranças de outras vidas, traumas que a gente já teve muito sérios, que estavam ali escondidinhos, começam a aparecer como se fossem alucinações, pesadelos, quando a pessoa está usando drogas. Então conteúdos que estavam dormitando ali no inconsciente podem aflorar por causa do uso das drogas. E a pessoa vai ficar vítima dos seus próprios pesadelos, de sofrimentos muito grandes. Quantos de nós, quantos jovens hoje não morreram, não desencarnaram em grandes guerras mundiais, com aquelas bombas, com aquelas explosões, com aquele medo, com aquele terror, com aquele morrendo de fome, com aquilo, vendo seus amigos, aquela sensação terrível. O pessoal, lembrar das mortes da gente, normalmente a gente não morre de maneira agradável, não. Então, essas lembranças que estão ali para serem esquecidas, podem ressurgir, diz Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade, psicografia de Valdo Franco, né? Por conta do uso das drogas também. Então a gente tem esse cuidado, que podemos escolher o nosso futuro. Se nós somos responsáveis pelo nosso passado, somos senhores do nosso amanhã, diz Emmanuel. Então Jesus pede só o quê? Um pouquinho de paciência. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Ou seja, felizes os que sofrem, porque vão ser consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Então Jesus vem falar de felicidade, dizer que esse mundo novo que vem aí, que nos aguarda, é um mundo de felicidade.
Então vamos ter essa consciência que temos que ter a disciplina, o bom senso encarnado que foi Allan Kardec, a lucidez, o conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, dessas outras doutrinas maravilhosas que são mensageiros também do Cristo, a gente ter o conhecimento da verdadeira felicidade, a única imperecível, como Jesus diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça rói, o ladrão arromba e furta, mas no reino dos céus. Então ele vem nos convidar para ter essa confiança no futuro, a fé no futuro, a consciência tranquila e a gente viver neste mundo de provas e expiações com as suas dificuldades, sim. Não vamos ter privilégios, não vamos ter a ajuda dos bons espíritos, mas a gente vai sendo o Senhor do nosso amanhã. Ou seja, a nossa felicidade, pessoal, está nas nossas mãos. Não é culpa do nosso pai, nem da nossa mãe, nem dos nossos irmãos, não. É responsabilidade somente nossa. Está nas nossas mãos a felicidade, desde que a gente escolha seguir a porta estreita, sim, que a gente faz o esforço, sim, mas que a gente ali vira o atleta quando vai subindo aquela ladeira, como vocês vão subir amanhã, não é? Lá no passeio, lá para o Cristo, vão chegar todos fortes com a musculatura. Até eu vou participar também, perder um pouquinho da barriga. Então, pessoal, vamos para o nosso intervalo. Tragam as perguntas e a gente traz, então, algumas respostas no final, tá bom? Daqui a 20 minutos, é isso? 15 minutos? 15 minutos de intervalo, a gente retorna, tá?